Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Como é bom contar com a sua companhia todos os dias nesse caminho de escuta da palavra de Deus, de discernimento da vontade dele para a nossa vida. Hoje, com muita alegria e com muita devoção, nós celebramos São Francisco de Assis, esse grande exemplo de vida, de santidade para todos nós. Que São Francisco interceda para que nós também possamos buscar os ideais que ele buscou na sua vida. O evangelho dessa quarta-feira é o de Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a providência de Deus quis que esse evangelho, que na verdade não é próprio do dia de São Francisco, caísse no dia dele. E São Francisco, ele viveu perfeitamente essa passagem que nós ouvimos hoje. Ele que tinha uma vida de riquezas, uma vida de luxo e que abriu mão de tudo isso para se identificar a Jesus. O grande projeto da vida de São Francisco que ele conseguiu realizar foi ser outro Cristo aqui na Terra. E quando lá no início Deus chamou São Francisco para reconstruir a sua igreja, e no princípio ele pensou que fosse aquela capelinha da Porciúncula, mas na verdade São Francisco reformou a Igreja Universal. E a igreja toda hoje olha para São Francisco e a forma como ele imitou Jesus e entende qual é a nossa missão: imitar o Senhor. Esse Senhor que não tinha onde repousar a cabeça. Esse Senhor que se fez pobre para nos enriquecer. A pobreza que São Francisco abraçou radicalmente. Quando a gente vai conhecendo a história desses santos, as situações que ele viveu, a gente percebe o quanto ele foi radical na sua pobreza. Momento em que ele deixou seus pais, deixou a riqueza da sua família. Tem a cena em que ele se despe, ele arranca as suas vestes completamente no sinal de renúncia às riquezas que ele tinha para seguir somente a Jesus. Ele seria a sua única riqueza. Então, em São Francisco a gente vê um imitador de Cristo. É isso que nós precisamos ser também, através do desprendimento, através da obediência a Ele, do amor aos mais necessitados. Nós precisamos fazer como São Francisco e buscar ser outro Cristo aqui na Terra. Nós nos chamamos cristãos, justamente por causa disso. O nosso chamado é ser outro Cristo, é ser a presença de Jesus onde nós estamos. Que São Francisco de Assis, esse grande exemplo, possa nos ajudar nesse caminho. Que possamos ser radicais. Às vezes a gente vive uma fé muito medíocre, a gente vive uma fé mais ou menos só por desencargo de consciência. Deus não merece isso, Deus merece o nosso tudo. Como São Francisco deu tudo a Jesus, que nós tenhamos também essa coragem. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, pela intercessão de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e fique com Deus.